Graça e paz a todos vós da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vós. Venho trazer mais uma leitura bíblica em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E o tema da mensagem de hoje é a grande apostasia dos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo, né? Estamos presenciando, vivenciando. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o homem do pecado. Aqui, Paulo ele está exortando os irmãos naquela época, no contexto daquela época, que os irmãos estavam muito atribulados, desesperados, né, porque achavam que o dia do Senhor que Jesus já tivesse voltado, né? E muitos hoje a gente vê muitos aí crenteiros, né, ditos crentes, profetinhas do amanhã, né, que inventam, né, data de arrebatamento, de Jesus já voltou, já chegou, inventam um monte de coisa, um monte de lorota, de que dia 1º de abril é o dia que a igreja vai ser arrebatada. Esse dia nem chegou. Ainda tem muitos sinais ainda que tem que se cumprir, como esses dois aqui, ó, esses dois sinais fortíssimos. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. O espírito do anticristo já está em ação no mundo todo, na mídia, em instituições políticas, governos, né, em autoridades, o sistema mundial, né, como um todo, restando tão somente o que seja afastado daquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo, né, antimessias, é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Estamos vivendo uma época, né, que estamos numa sociedade que é caída, corrompida, né? É como Jesus já tinha predito, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Estamos
no tempo de trevas, da grande apostasia, que é o afastamento da fé, as pessoas cada vez mais se afastando, se rebelando contra a sã doutrina, se desviando da verdade. É um esfriamento total, né, das pessoas, da fé verdadeira, né? Então, uma sociedade onde a libertinagem, o marxismo cultural, agenda woke, gnosticismo, misticismo, todas as heresias gnósticas pagãs, que são blasfemas, fétidas, satânicas, imundas, estão infringindo cada vez mais, né, em seitas heréticas, estão propagando aí um monte de mentira, de falácias totalmente contrárias à sã doutrina, à palavra da verdade, que é o evangelho da graça. Então venho aqui, irmãos, que estamos vivendo nos últimos dias, né, em que as pessoas estão cada vez mais se afogando, né, em mentiras, no lamaçal de mentiras, desviando-se da verdade, rejeitando, né, o amor à verdade. Quanto mais sendo pessoas que esses gnósticos pagãos, né, eu não sei da onde que tiraram todas essas doutrinas de demônios, semente da serpente, preexistência, tudo balela. Assisti muito filme de ficção científica, o Fantástico Mundo de Bob, né, sendo levados por qualquer vento de doutrina, né. Quanto mais ainda vão ser enganados pelo anticristo, que é o Satanás encarnado na Terra. Já imagina, né? E o anticristo, né, vai ser um líder, né, governamental, que vai se opor, né, contra o próprio Altíssimo, né? Que o anticristo é o homem do pecado, né, da perdição, que vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, vai ter que vir alguém que vai reconstruir o templo primeiro, e aí sim o anticristo vai aparecer. O terceiro templo não foi reconstruído ainda, e ainda vai ser construído. Então, a partir do momento que anunciarem a construção do terceiro templo, aí sim o anticristo vai aparecer. E terá que vir do Islã, tá? Já vou afirmando aqui que o anticristo, ele vai ser islâmico, judeu islâmico, né, mais especificamente. E tem bases aqui, né, proféticas, tem várias profecias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, várias passagens, Daniel, isso está recheado, que apontam para um anticristo que vai vir do Oriente Médio, claro. Mas não é isso que eu quero focar nesse vídeo agora. O que eu quero enfatizar agora é o tema da mensagem de hoje, é a grande apostasia. Tem aparecido muitos falsos profetas, né, pessoas aí na internet, em canais no YouTube, que andam pregando, né, essas heresias gnósticas, misticismo. Tem levado muitas pessoas para um engano tão imenso, tão grande, você nem imagina quantas consequências graves isso pode ter gerado por essa seita, filhos do diabo, porque é o que eles são, filhos do diabo, que estão levando pessoas para um abismo que é totalmente contrário,
né, pregam totalmente contrário à sã doutrina, à palavra, como está escrito lá em 2 Timóteo 4. Vou procurar aqui. Segunda Timóteo 4, a partir do versículo 1. Ele te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua... Não. Vamos a partir do verso 3. Porquanto chegará o tempo que não suportarão o santo ensino, a sã doutrina, a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, comichões nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Ou seja, naquilo eles só vão pregar aquilo que me apraz. E o que for contrário, o que for combatido contra as heresias que eles pregam, eles descartam. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, fábulas. Todas essas doutrinas não passam de fábulas que essa seita gnóstica prega. São fábulas, misticismo, fábulas judaicas. Não são nada, não têm valor, são vazias, pútridas. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Nós temos que nos unir, irmãos, estarmos unidos na força que há em Cristo, porque somente Ele pode nos dar força nesse momento para vencer essa batalha, porque estamos numa época de trevas, em que muitos falsos crentes estão infiltrados, né, se passando por se dizerem bíblicos, né, mas que fazem tudo o que a Bíblia condena, tudo de errado. Mas fique firme, mantenha a fé em Cristo Jesus, porque somente a palavra, sola a Escritura, é o verdadeiro conhecimento, está na palavra, porque os justos são libertados pelo real conhecimento, né? Não vou lembrar aqui do Provérbios, né? Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Nós, crentes, se somos realmente crentes verdadeiros, não devemos buscar a coroa que Cristo nos dará no grande dia, o Senhor, o justo juiz, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o primeiro e o último, Jesus Cristo, Filho de Deus. É neles que temos que olhar. Olhe para Cristo. Abandone superstições, misticismo, gnosticismo, e volte para essa doutrina, para a palavra, somente a palavra, somente Jesus Cristo. Ele é o único Salvador e fora dele não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E ninguém pode adorar o Filho. Ninguém adora o Filho. Ninguém pode adorar o Filho. Ninguém pode adorar o Pai se não adorar o Filho. Porque Ele é o único caminho. Não há outro. Não há outro caminho. Ele é o único. Abandone
abandone o pecado, arrependa-se. Se você caiu na lábia desses hereges, dessa seita gnóstica pagã, arrependa-se, enquanto é tempo. Arrependa-se, volte-se para o Criador, convirta-se e creia em Jesus Cristo, que só Ele pode nos libertar. E fique firme na fé. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que a graça dele vos acompanhe. E se preparem, quanto puderem, que a vinda do Filho está próxima. Jesus Cristo está voltando. E preparem-se.